Vamos ler o Salmo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Querido Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra. Ilumina, Deus, a nossa mente. Ajuda-nos a entender qual é a mensagem do Senhor a cada um dos meus irmãos que estão espalhados pelos seus lares. O Senhor sabe a realidade que cada família, cada pessoa está enfrentando. E que esse texto do salmista Davi possa, Deus, falar ao nosso coração nessa noite. Essa é a oração do teu povo, oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Cecília Meirelles escreveu uma poesia que diz o seguinte: Até quando terás, minha alma, essa doçura, este dom de sofrer, este poder de amar, a força de estar sempre insegura, segura, como a flecha que segue a trajetória obscura, fiel em seu movimento, exata em seu lugar? Até quando terás, minha alma, essa doçura, esse dom de sofrer, este poder de amar? Meus irmãos, Cecília Meirelles viveu de 1901 até 1964. Ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Uma mulher marcada pelo sofrimento. Perdeu seu pai nos primeiros meses de vida. Logo depois que completou 3 anos, ela perde a sua mãe. Ela vai viver com a sua avó, Dona Jacinta Garcia Benevides, aqui no Rio de Janeiro. Desde muito cedo, ela teve que se adaptar a perdas. Casou, teve 3 filhas, perdeu o seu marido, que suicidou-se. E tudo isso, nós então percebemos uma mulher que tem um coração machucado, um coração ferido, um coração que talvez não seja diferente de muitos dos corações das pessoas que estão nos acompanhando neste dia, nesta noite, nesta hora. Nós temos uma história de vida, e a nossa história de vida não tem só flores. A nossa história de vida não é marcada apenas por momentos de celebração, de alegria. Todos nós temos as marcas, os espinhos, as dores da nossa trajetória. É claro que fazemos o máximo para esconder isso, ou para guardar isso em algum cômodo dentro da nossa alma, trancar e não ficar muito perto desses momentos difíceis que vivemos. Tentamos nos descolar deles o máximo possível, mas vez ou outra eles nos perturbam, eles vêm à tona, eles mostram que estão aqui dentro. Em algumas fases da nossa vida, nós enfrentamos dias difíceis, nós enfrentamos momentos duros, nós enfrentamos situações que não sabemos como solucioná-las. Esse é o texto no qual nós estamos aqui, texto de Davi, enfrentando um momento difícil, um momento de sofrimento. É interessante olharmos para Cecília Meirelles. Silvio Valério Onofre dos Santos, ele tenta articular através de um artigo a poesia de Cecília Meirelles com a obra de Nietzsche, e ele vai dizer que é possível considerar essa autora
como uma artista trágica. Mas aí ele vai definir o artista trágico dizendo que ele necessariamente não é um pessimista, não é aquele que nega as dificuldades da vida, pelo contrário, é aquele que diz sim a tudo que é problemático na vida, uma afirmação da existência, dos sonhos, dos medos, das angústias, da alegria, das tristezas. Ou seja, esse artista trágico é aquele que encara toda a realidade de maneira nua e crua. Agora, irmãos, quando nós olhamos também para essa obra de Silvio Valério, quando ele vai fazer essa articulação de Cecília Meirelli com a filosofia de Nietzsche, você vai perceber que ele coloca, o Nietzsche, coloca a arte como sendo a redenção, a saída, para que o homem consiga atravessar os dias difíceis aqui na terra. Diferente do autor que nós acabamos de ler aqui no Salmo de número 13. Davi é um homem que na sua dificuldade ele sempre recorre a Deus. E esse é o caminho que nós temos que fazer. Muitas pessoas, para tentar aplacar o seu sofrimento, elas recorrem a diversas rotas de fuga. Alguns vão para um consumo exacerbado, outros mergulham nos seus vícios, alguns se tornam verdadeiros alcoólatras, outras pessoas se envolvem com entretenimentos sem fim. E aí, nessa tentativa de camuflar, de esconder a dor do coração, essa dor nunca é tratada, essa dor nunca é curada, essa dor nunca é exposta diante do Senhor para que haja um restabelecimento da alma. E o convite do salmista Davi para nós hoje como igreja é buscarmos o Senhor como nosso refúgio. E nesse processo, nós podemos perguntar para Deus: até quando, Senhor? Davi repete por 4 vezes o até quando nos 2 primeiros versículos. Com isso ele mostra para mim e para você que esta é uma característica central no Salmo 63. Estamos trabalhando sobre a hermenêutica bíblica na escola dominical e na semana passada, reverendo Guilherme pela manhã trabalhou sobre a poesia no Antigo Testamento, e uma das formas utilizadas pela poesia veterotestamentária é a repetição. Então, quando Davi, em 2 versículos, fala por 4 vezes, usa a expressão até quando, Senhor, é porque essa expressão ela é chave no texto, mas ela não é só chave no texto não, ela também é chave na nossa vida. Porque em alguns momentos nós nos deparamos com situações que não encontram soluções rápidas. Em alguns momentos da vida nós enfrentamos dores que não minimizam, nós enfrentamos adversidades que não encontramos rapidamente a saída. E aí nós podemos ir na direção da mesma forma, com a mesma estrutura que o salmista vai. E ele usa então essa expressão, até quando, Senhor? Expressão essa que cabe muito bem para os nossos dias de pandemia. Já estamos completando 1 ano. É claro que cada um tem encarado essa pandemia de maneira diferente. Alguns estão se isolando mais do que outros, até porque não só por entender que existe uma diferença de pensamento sobre o assunto, mas às vezes por necessidade mesmo, pessoas que precisam ficar mais isoladas, outras que precisam sair para trabalhar, mas a grande verdade é que essa pandemia traz para todos nós um desconforto terrível. E quando nós olhamos para o processo e adiante de nós percebemos que não temos garantia de uma solução rápida, e aí o nosso coração começa a se perguntar: até quando, Senhor? Talvez você está enfrentando um problema na sua vida profissional e você então se achega diante de Deus e diz: até quando, Senhor? Talvez a sua questão seja de saúde, talvez você está enfrentando dias de dores e você chega para Deus e diz: até quando, Senhor? Ou seja, essa é uma expressão natural de quem está atravessando um momento árduo. E aí,
não é só o até quando, Senhor, que nos chama a atenção, não é apenas a pergunta, mas também quando Davi diz, Senhor, o que ele expressa depois de dizer até quando, Senhor, ele vai falar, esquecer-te-ás de mim para sempre. A sensação do salmista é que Deus esqueceu dele, porque ele não está tendo acesso à solução daquilo que lhe causa dor e ferimento na alma. Ele vai dizer, até quando ocultarás de mim o rosto? A ideia de rosto aqui é, até quando o Senhor vai se fazer distante de mim? Ou pelo menos, essa era a sensação que ele tinha, né, de que o Senhor não olhava para ele, não estava próximo dele. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Davi está triste. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi sabe que está sob ameaças e ele expõe isso diante de Deus. O que nós aprendemos com esses 2 primeiros versículos? Que podemos expor ao Senhor as nossas queixas. Podemos expressar para Deus e dizer para Deus que nós estamos feridos, machucados, tristes e precisando da companhia, da presença, da atenção, da restauração, da cura, do sustento, da intervenção dele sobre as nossas vidas. Nós temos acesso a Deus e não precisamos fazer cerimônias para chegar à presença desse Deus. Podemos dizer a Ele aquilo que realmente está em nosso coração, e Davi expressa aqui claramente para todos nós que a sensação que ele tem é que Deus está distante dele. Como é difícil, irmãos, suportar as adversidades com a mente serena e tranquila. A sensação é de estar, Davi aqui, num emaranhado, num espinheiro. Agora, não é só Davi que atravessou isso, não. Não foi só Davi que teve essa sensação. Nós olhamos para o próprio Jesus Cristo, quando ele usa esta expressão, lá em Mateus 17, verso 17, Jesus exclama, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Até quando? Talvez essa é a pergunta que inflama no seu coração e na sua alma. E aí o verso 3, Davi sai da fase do queixume e vai para súplica, atenta para mim. Davi, no versículo 3, ele pede para que Deus o responda. Ele pede para que Deus olhe para ele e o socorra. E aí ele vai dizer, ilumina-me os olhos, sopra em mim o fôlego da vida. Essa é a ideia da expressão ilumina-me os olhos, ou seja, reacenda, Deus, a chama em meu coração da tua presença. Ajuda-me a perceber que o Senhor está comigo, ajuda-me a entender que o Senhor está do meu lado, fazendo companhia, me ajudando nesse momento. Não permita que eu durma o sono da morte, ou seja, restaure a minha vida. Davi está clamando por restauração. Talvez muitos dos que estão acompanhando este momento tenham clamado para Deus pela restauração da sua alma, pela restauração física. E nós percebemos que esse movimento aqui é feito pelo salmista. Por isso, irmão, por isso, minha irmã, clame a Deus, porque o nosso Deus é Deus que intervém. E Davi tem uma preocupação. A preocupação dele não é só consigo, mas a preocupação dele é com o nome de Deus. Davi está preocupado com aquilo que os seus inimigos vão falar a respeito do seu Deus. O versículo 4 mostra essa preocupação do rei Davi, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A oração de Davi, o clamor de Davi, é para que Deus restaure a sua vida, para que Deus o sustente, para que Deus transforme aquela realidade difícil, para que os outros ao seu redor não digam, olha lá, diz que é servo de Deus,
teme ao Deus de Israel, diz que é o único Deus verdadeiro, e Deus nem ouve o seu clamor, e Deus nem cuida dele, e Deus nem se atenta para ele. E Davi diz: Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, cuida de mim, para que os meus adversários não zombem do teu nome. E aí, meus irmãos, o versículo 5 mostra um movimento que acontece muito no livro de Salmos. Davi sempre começa, ou muitas vezes, começa questionando, clamando, perguntando onde Deus está, mas de repente o seu coração, ele descansa na certeza de que Deus está com ele em todo o processo. É por isso que oramos. Quando nós nos voltamos a Deus em oração, quando nós nos achegamos ao Senhor com súplicas, clamando pela intervenção, pelo cuidado, nosso Deus ouve, nosso Deus se faz presente, o nosso Deus atende, nosso Deus responde. Clame a Deus, ore ao Senhor e vá na direção de Deus com aquilo que o seu coração tem. Às vezes o seu coração está triste, às vezes o seu coração está revoltado, às vezes o seu coração está cheio de questionamentos, às vezes o seu coração não está encontrando paz. Vai diante de Deus e diga exatamente como você está, porque Deus conhece a nossa realidade, e Deus quer que saia dos nossos lábios aquilo que realmente está no nosso coração. Comunique a Deus, comece orando com sinceridade, com verdade, expondo ao Senhor aquilo que tem provocado feridas dentro de você. E aí nós percebemos esse movimento. Davi começa assim, e de repente ele diz no versículo 5: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu confio na tua graça. Davi confia no Senhor. Ele deixa de focar nas suas feridas, ele deixa de se atentar para a sua dor, ele deixa de temer os seus inimigos e agora ele foca no Senhor. E quando ele foca no Senhor, ele foca num relacionamento que está fundamentado na fé. Davi tem fé no Senhor, Davi crê no Senhor, Davi descansa no Senhor, Davi sabe quem Deus é. Davi tem uma história de experiências com o Senhor, assim como você tem uma história de experiências com o Senhor. E você pode trazer na sua memória inúmeras manifestações claras da intervenção de Deus ao longo da sua vida. Momentos em que o Senhor agiu, momentos em que o Senhor falou, momentos em que o Senhor apontou a direção. E quando você olha para a sua história de relacionamento com Deus, o seu coração precisa então se firmar na rocha, precisa se firmar naquele que é o sustento das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso. E é assim que Davi reage aqui no texto. Ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. O nosso Deus é gracioso. A palavra graça aqui no hebraico é na tua bondade. Davi sabe que Deus é bom. Davi se achega diante de Deus com todos esses questionamentos, mas ele sabe que o Deus dele é bom. O nosso Deus é bom, o nosso Deus quer o nosso bem, o nosso Deus nos sustenta, o nosso Deus nos ama. E o amor dele foi revelado em seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Todas as vezes que você começar a desconfiar do amor de Deus, lembre-se da cruz, lembre-se do Cristo ensanguentado, lembre-se do Filho de Deus que morreu por você e ressuscitou para te dar a vida eterna. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho, e a cruz nos revela isso. E Davi sabe que Deus o ama, e ele diz: eu confio na tua graça, eu confio na tua bondade, eu confio no Senhor, por isso eu não vou me preocupar. Essa é a ideia da palavra aqui, confiança, baltak. Baltak significa eu vou viver despreocupado, porque o Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor me cerca, não tem como eu fugir da presença dEle. O Senhor me protege, o Senhor me ampara, e por isso meu coração relaxa, meu coração descansa.
Deus está conosco. Ele é o Deus da salvação. Por isso que Davi, no versículo 5, já está alegre. Ele começa cheio de questionamentos, mas de repente ele é tomado por uma alegria, porque ele sabe que o Deus dele é um Deus bondoso, ele sabe que o Deus dele é salvador, e ao tomar consciência da bondade, da salvação do seu Deus e da fé que esse Deus colocou no seu coração, Davi não tem outra reação senão se alegrar na presença do Senhor. Por isso Paulo vai dizer que ele se alegra no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo vai dizer também que a graça basta, né? A certeza de que Deus nos ama, manifestada em Cristo Jesus. Irmãos, os elementos da fé, os elementos revelados na palavra de Deus, nos ajudam a atravessar os dias difíceis e os dias de questionamentos, quando nós nos voltamos para Deus perguntando até quando. Deus diz: não se esqueça que eu sou bom, e não se esqueça que eu sou o seu Salvador. À medida que a consciência da bondade de Deus e da salvação de Deus inundar o seu coração, a sua alma, mesmo que você esteja passando por tribulações, você vai ter a alegria que é fruto do Espírito Santo. E aí, o resultado está no versículo de número 6. Você vai se alegrar e você vai cantar ao Senhor. Olha como Davi termina esse salmo: cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Meus irmãos, nós precisamos aprender a recalcular a nossa vida na perspectiva da bondade de Deus, na perspectiva da graça e da salvação. Nós éramos pessoas perdidas, nós éramos pessoas desgarradas do relacionamento com Deus, nós estávamos condenados, nós tínhamos sobre nós a sentença de morte, e Deus nos deu vida em abundância, Deus nos deu vida eterna. Isso é, nós somos agora filhos desse Deus e recebemos cuidado desse Deus, o cuidado que vem daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. E por isso, quando Davi então traz esses elementos, essas doutrinas da fé ao seu coração, ele não só se alegra, mas ele agora canta, porque ele sabe que Deus tem feito muito bem a ele. Aí você diz, mas ele começa se queixando da situação, ele começa falando a respeito de quando vai acabar o seu problema, o seu sofrimento e a sua dor. O que nós percebemos no Salmo é um movimento muito claro. Davi deixa de olhar para as adversidades e ele foca os seus olhos em Deus. Davi deixa de se atentar para a fúria do mar ao seu redor, para a tempestade ao seu redor, e ele olha para aquele que sustenta o barco. Davi deixa de temer aquilo que causa ameaça ao seu coração e se sente seguro àquele que cuida, aquele que zela, aquele que ama, aquele que salva e aquele que é bom, o Deus Todo-Poderoso. Vai chegar o tempo de cantar, meus irmãos. Nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus de vitória. Davi, no versículo 6, ele revela exatamente isso. Deus é Deus de vitória, por isso a confiança plena, por isso a segurança inabalável. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção, a vivermos uma vida segura, uma vida consciente, entendermos claramente que, independente da adversidade que atravessamos, Deus está conosco no processo. Quero concluir esse sermão com uma outra poesia de Cecília Meirelles, uma das poesias mais conhecidas dela, chamada Motivo. E ela diz assim: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste.
sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Essa poesia de Cecília Meirelles, ela apresenta um conteúdo que se aproxima muito do niilismo. Ela vai vivendo com a sua poesia e com o seu canto, não sabendo se é triste ou alegre, não sabendo se tem gozo ou tormento, não sabendo se permanece ou se desfaz, se edifica ou se desmorona. E ela mostra para nós, através desse texto, sobre a insegurança de viver, sobre o acaso que está diante dela, mas ela tem uma certeza, a certeza de que um dia tudo vai passar. Essa poesia se assemelha muito àquilo que Salomão descreve em Eclesiastes. Mas Davi, através desse Salmo 63, ele não nos convida a uma existência tão insegura, a uma existência que se aproxima tanto do niilismo, ou seja, do tanto faz. O que Davi nos convida a fazer é confiar no Senhor, descansar nesse Deus. Todos podem perguntar até quando, todos podem se queixar de alguns momentos da vida, mas nós temos a quem queixar, nós temos a quem clamar, nós temos a quem recorrer. E digo mais, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele tem interesse na sua oração, Ele responde a sua oração, Ele é bondoso, Ele é Salvador, Ele cuida de você, e você não precisa viver triste ou alegre sem saber. Você pode confiar, você pode descansar, e a alegria do Espírito Santo vai inundar o seu coração, independente das circunstâncias. O nosso Deus está conosco, e é isso que alegra os nossos corações. O nosso Deus caminha com a gente na tempestade, e é isso que nos dá tranquilidade e segurança. Por isso, continuemos, mesmo em nossas casas, mesmo através dos meios de comunicação virtual, vamos continuar adorando, continuar bendizendo, questionando até quando, mas sabendo que a alegria do Senhor nunca vai faltar em nossos corações, porque Ele está conosco em todo o processo. Deus está aqui na sua casa, Deus está aqui no templo, mas Deus também está aí com você. Deus está aí do seu lado, Deus está dentro de você através do seu Santo Espírito, e é por isso que nós podemos descansar com segurança nesse cuidado maravilhoso do nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, quantas vezes vamos até a Tua direção com os mesmos queixumes que Davi? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Onde estás? O Senhor não me ouve, o Senhor não me responde, porque muitas vezes, Deus, essa é a sensação que temos quando olhamos para as nossas enfermidades, quando olhamos para as nossas crises, quando olhamos para os dilemas da nossa alma, quando olhamos, Deus, para problemas que parecem nunca ter solução. Esse questionamento vem, Deus, até quando? Mas o convite de Davi, através desse salmo, é deixarmos de olhar para as circunstâncias, de olharmos mais para o Senhor, olharmos mais para o Deus que está conosco em todo o processo, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos dá paz e segurança, porque é um Deus bom. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é Salvador, o Senhor é Redentor,
O Senhor é aquele que vem através do teu Filho Jesus e nos resgata do império das trevas e nos torna teus filhos. E nós precisamos aprender a confiar em Ti, ó Deus, a ter a certeza de que o Senhor vai fazer com que os nossos dias aqui nesta terra sejam dias abençoados, dias alegres, dias marcados pela Tua presença, porque Deus, nós fomos separados para sermos Teus. Oh Deus, cuida de cada um dos meus queridos irmãos, sustenta-o, Senhor, e ajuda-nos a cantar alegres, exultantes, porque temos um Deus que está conosco. Mesmo que o processo de adversidade demore um pouco mais, nós não deixaremos de nos alegrar, porque a Tua presença se faz no nosso meio. Ajuda-nos, Deus, a confiar mais e mais em Ti, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.